Eu quero me apresentar, talvez alguns não me conheçam, né? Meu nome é Alexandre Campos da Silva. Tenho servido ao Senhor com a minha família ali em Uberlândia, Minas Gerais. E eu amo Jardim Peri. Costumo falar mesmo que Jardim Peri é a nossa igreja aqui em São Paulo. E olha que eu vou em muitas aqui, né? É nossa igreja. Amo a aliança que tenho com esses irmãos, com os queridos irmãos que reúnem aqui, com essa mocidade, com esses jovens. Tem sido bênção cada vez que a gente está junto ministrando a palavra de Deus. Então, eu fiquei feliz de estar aqui nesse congresso. Nós nele, nós no Senhor. Tenho certeza absoluta que você já está sendo ministrado, que Deus já está falando contigo, e eu tenho total convicção que vai ser uma bênção aqui esses dias. Vai ser uma bênção. Tanto hoje, o dia do congresso em si, mas amanhã você volta para estar aqui com a gente domingo também. Muitas igrejas representadas, foi muito bom, o pessoal veio de longe, veio de outros lugares, né? Coisa boa, vocês aderiram àquele convite da internet e estamos juntos aqui. E bem, talvez não seja o texto base que nós vamos falar nessa primeira intervenção, nesse primeiro momento, nessa manhã, mas nós temos que ler e temos que já aproveitar a base que foi nos dada através dessa bela camisa. Essa camisa tem o texto bíblico aqui, que até foi confundido, né? Mas vamos abrir lá a palavra de Deus, lá em João capítulo 17, e vamos ver essa referência, uma plotagem muito boa aqui. Ó, o senhor com a canequinha, com a turma do lado, tendo uma comunhão maravilhosa. Vamos ler esse texto em João 17. Texto precioso, turma. Trecho rico, trecho que realmente mostra a vontade de Deus para nós. Você vê, na oração do filho com o pai, você acha que ele ia deixar uma coisa importante como instrução ou não? Dentro de algumas horas, o nosso Senhor ali, ao inspirar esse texto, dentro de algumas horas, ele ia passar por uma das maiores agonias que ele passou. Ele está realmente envolvido no sacrifício expiatório, dando a vida dele por cada um de nós. Imagina. E ali, como que naquelas últimas palavras, vem a oração de Jesus. Como é que se ora? Como é que Jesus orava? Como é que era esse hábito dele? E Jesus resolve nessa oração fazer um pedido muito especial, que é o tema desse nosso congresso, é o tema desse dia, é o tema que vai permear todas as ministrações no dia de hoje. Você imagina? A palavra de Deus em João capítulo 17, ali, ó, a partir do verso 20, todo o capítulo 17 é maravilhoso, mas vamos frisar os textos sugeridos, né? O Senhor rogando, ele diz, ó, eu não rogo somente, no verso 20, capítulo 17, verso 20, eu não rogo somente por estes, os que estavam ali, mas também por aqueles que vierem a crer em mim. Está falando de você. Então o Senhor fala, aqueles que vão vir, vocês, nós estamos aqui. Aqueles que vierem a crer em mim por intermédio de quê? Da palavra que nós estamos ministrando e vamos ler nesse dia. E ele continua, qual é o propósito? Qual é o motivo da oração? Como Jesus orou? O que ele estava falando com Deus? O que ele queria nos passar? E o que é tema do nosso congresso? Ele diz, ó, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós. Essa é a oração do Senhor. Ele pediu ao Pai que nós fôssemos um. Unidade é o tema central das mensagens nesse dia. Unidade ao Senhor, unidade à igreja, unidade em servir ao Pai. Unidade é o que o Senhor quer. Nós precisamos ser um. Só por Jesus ter feito essa oração, uma oração pública dele, narrada aqui, já é um motivo imprescindível de nós sermos um.
diante de tantos assuntos, diante de tantas coisas que o nosso mestre queria e poderia falar, ele escolheu orar e pedir por unidade. Esse foi o tema que ele escolheu. Se fosse algo sem importância, ele não teria desprendido o tempo, a vontade dele de falar isso nessa oração relatada e escrita na Bíblia. Você imagina como é importante esse tema? Você imagina como é importante a nossa união aqui, nesse dia de sábado? Unidade, ele não teria feito isso se não fosse o tema central para ele naquele dia e para nós esse final de semana também. O Senhor nos deu, nós temos que perceber isso, o privilégio de participar dessa união. A unidade da igreja que nós precisamos ter, e é fundamental, é a melhor ferramenta do evangelista. É a melhor ferramenta para nós pregarmos, para nós evangelizarmos, para nós mostrarmos quem é Cristo, aquele que nós amamos em nós. E o que Ele faz em nós quando nós estamos juntos, estamos com o mesmo propósito, estamos, como nós ouvimos aqui hoje, com o coração queimando, ardendo de amor. Não tem como o coração estar queimando longe de Deus. Talvez nessa manhã você também esteja longe, se sentindo que tem caminhado longe do Senhor. Mas nessas horas que nós vamos estar juntos aqui, eu tenho certeza absoluta que o Senhor vai abrir os seus corações. Como nós ouvimos ali na ministração dos primeiros louvores. Quando nós escutamos a palavra, ela age como uma dinamite. Você não quer, você acha chata a dinâmica, você acha que o momento não está adequado, mas quando nós escutamos, nós somos expostos a uma força, ao Espírito Santo agindo dentro de nós de uma forma tão impactante, dá uma vontade, uma energia, nós ficamos cheios de desejo de fazer a vontade do Senhor, e é isso, e é essa que é a nossa oração nessa manhã, que você esteja inflamado, querendo ser um com Cristo, não querendo ir embora. Não, ele morreu, foi crucificado, mataram ele não serve para mim, agora não vai acontecer tudo aquilo que ele falou que ia fazer, acabou, vamos voltar para casa, vamos embora, vamos viver longe. Não, o coração começou a arder. E quando eles estavam ali tete a tete, quando a palavra começou a mexer no coração deles, ao partir o pão, ao ver aquela ação, ao ver aquela intimidade, eles não puderam deixar de se impactar novamente com aquele que é o seu Salvador. A minha oração é que você que está longe, você que está lá na beira do caminho, nessa manhã, você venha estar se aliançando com Cristo, verdadeiramente, genuinamente. Não dorme ninguém não, olha para mim. Aí a gente começa a descansar assim no colo, fica direitinho assim, que você não descansa, fica bem. Eu queria dar esse en passant aqui em João, mas na verdade eu quero ler um texto lá em Gênesis, lá no começo de tudo. E eu acho que é fundamental, antes da gente debruçar no que é a vontade do Senhor de ser um em nós, nós temos que começar a tratar indistintamente de cada um que está sentado aqui nessa manhã, o que está lá dentro do seu coração. Porque se você não tratar verdadeiramente o que está dentro do seu coração, lá nas suas escolhas, lá nas oportunidades que você pode desejar ou não ter nessa manhã, se você não tratar isso, é muito mais difícil você ser um com Cristo. É muito mais difícil de você querer abrir os seus olhos e seguir a Cristo, e obedecer a Cristo, e a fazer a vontade dEle. Então você precisa entender aquilo que está dentro de você, que te atrapalha de ter essa comunhão, de ter essa unidade. Antes de nós falarmos sobre essa maravilhosa unidade, essa maravilhosa comunhão, nós precisamos falar e nos preparar para sermos realmente inteiros de Cristo, todos completos na mão dEle, com vontade, com desejo. Dessa vez vai, hoje vai, esse sábado vai ser o final de semana da minha mudança.
Então, baseado nisso, eu quero ler lá em Gênesis, no capítulo 4, um texto bíblico bem específico, bem único. Tem várias versões que vocês estão utilizando, né? Está difícil pregar sobre esse tema. Tem poucas pessoas querendo ouvir, né? Sobre como viver com Cristo. Como deve ser a nossa vida com Cristo. Eu nele e na igreja e na comunhão. Você está disposto a ouvir sobre isso? A ser diferente nesse mundo? Ser louco pelo Senhor? Fazer o que agrada a Deus e o que desagrada a esse mundo e não ao contrário? Eu quero te dizer que tem algo dentro de nós, dentro de cada um de nós que estamos aqui nessa manhã, que tenta sugar as tuas forças, que tenta realmente te captar, te comprometer, tirar a tua alegria, tirar a tua vontade. É um inimigo que nós temos. E eu vou logo adiantar para vocês, interessante essa fala. É um inimigo, mas não é Satanás. Olha que interessante. É um outro inimigo que você vai conhecer. Nessa manhã aqui, acredite, não é o diabo. É um inimigo enorme que você tem. Muito grande. Mais do que você imagina. E ele fica dentrinho de mim e de você. Satanás, ele anda ao derredor, buscando a quem possa tragar. Agora, essa coisa aqui, que se transforma num monstro sem controle, esse faz um estrago tremendo. Lembra do Incrível Hulk? É David Banner, ele? Não é da época de vocês não, né? Aquele monstro, que ele era bonitinho, era um médicozinho bacana, bem elegantezinho, mas de repente ele tomava uma raiva, uma ira, e aquilo se transformava e ele virava um ser que ele não conseguia ter o controle. Olha o que a palavra de Deus diz sobre esse episódio aqui, na primeira família que o Senhor nos apresenta. Olha o que diz aqui em Gênesis capítulo 4, a partir do verso de número 3, por exemplo. Diz assim: aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Ótimo, muito bom. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura desse. E diz a Bíblia que, de uma forma bem específica, agradou o Senhor de Abel e de sua oferta. Ao passo que de Caim e da oferta de Caim, o Senhor não se agradou. E ele se irou de sobremaneira. E Caim descaiu o semblante. O semblante dele caiu. E olha lá o texto, eu estou vendo, né? Então disse o Senhor, e é nesse texto que eu quero que vocês foquem a sua visão e o seu coração. Por que você anda irado? Por que caiu o seu semblante? Olha o próximo. O Senhor pergunta, e ele dá esse conselho e essa orientação, bem clara. Se você proceder bem, não é certo que você será aceito? O Senhor pergunta para ele. Se todavia você proceder mal, olha o que ele diz. Eis que o pecado está à porta. Se você proceder mal, repito, o pecado está à porta, bem na porta do teu coração. O seu desejo será contra ti. Você proceder mal, isso vai se virar contra você. Ele está na espreita do seu coração. Mas eu te dou um conselho. Cumpre a você dominar. Em outras versões diz, o seu mau desejo será contra ti. E é sobre esses maus desejos que eu quero falar nesse primeiro momento, nessa manhã. Nós temos maus desejos. Olha o que diz. Devido àquela adoração ou oferta que foi feita por aquela família, Deus rejeitou a oferta de Caim. E disse para ele,
Rapaz, se você fizer o bem, eu quero falar ao seu coração nessa manhã, se você fizer o bem, não vai dar tudo certo. Porém, se você não fizer o bem, vai dar muito errado. O pecado está à porta, o mau desejo está à espreita, o mau desejo está te cercando, te observando. Cumpre a você dominá-lo. Olha que orientação. Nós precisamos dominar o mau desejo. Você quer ser um em Cristo? Você quer viver nele e para ele? Você quer que nada atrapalhe a sua comunhão? Você precisa cuidar desses maus desejos no seu coração. E as multidões ficam falando, viva como você quiser, faça o que você bem entender. Não dá para viver como quiser e tentar ser um com Cristo. Não dá. Para você se unir com Cristo, você tem que ter a coragem, a força e a persistência de lutar contra os maus desejos do seu coração. Essa gana de desobedecer à vontade do Senhor, cumpre a nós dominar. Não vamos ter comunhão com Cristo. Não vamos ter comunhão com a igreja, se nós não dominarmos esse monstro que está dentro de nós. Nós falamos lá em 1 Pedro, diz isso no 5. O diabo, ele fica rondando. Ele não está dentro de nós. Não está. Ele não pode entrar em nós. Não. Quem está dentro de nós é o mau desejo da nossa carne. E ele usa esse agente secreto dentro de nós para nos dominar. O diabo sabe cada mau desejo que tem no coração de cada um aqui. Um é numa área, o outro é na outra, o outro é na outra. O inimigo sabe e você também sabe. E uma das piores coisas que você pode ignorar é isso. Dizer que você não sente nada. Não, eu estou tranquilo, eu controlo tudo. Não existe monstro nenhum dentro de mim. Não. Até o super-homem tinha criptonita que atrapalhava ele. Você tem a sua criptonita, tem até um livro bom que fala sobre isso. Você tem a sua criptonita, você tem aquilo que te enfraquece, você tem aquilo que tenta tomar o controle da tua força completamente. Vocês estão entendendo exatamente o que nós precisamos cuidar e zelar para chegarmos a ter e a ser um com Ele? Cada um de nós precisa muito, nessa manhã, ter total consciência disso. O Spurgeon gosta de usar essa expressão, ele fala nos comentários dele. Você tem que ter mais cuidado com você mesmo do que com os outros. Tenha cuidado com você mesmo, tenha consciência que existem maus desejos na sua vida e pertinho do seu coração, e foi orientado pelo Senhor aqui nessa passagem com Caim e Abel, e ele dizendo, olha, ele está à porta, é um mau desejo que é contra você, cumpre a você dominar ele, tem forma de dominar, tem condição de dominar, e ele pode te destruir, Eu lembro que eu preguei aqui alguns anos atrás sobre Saul. E falando da história de Saul, do episódio de Saul, com relação a ele querer aparecer, querendo que Davi entrasse com ele na cidade, querendo que sair numa selfie, não, se eu for comigo, eles vão perdoar o que eu fiz, eles vão falar que você é bom e eu sou bom também. Querendo esconder por baixo do tapete, querendo dizer que foi forçado pelas circunstâncias a fazer aquilo. Ah, quando eu vi eu pequei, eu era para esperar, para oferecer o sacrifício, mas não deu tempo, você não chegava, tentou transferir a culpa. Não, é mau desejo do coração. Ali naquela hora, Samuel decretou a queda dele. Hoje, o seu reino será tirado da sua mão e vai ser passado para a mão de outro. Jesus, o Salvador, lá na frente, viria da raiz da tribo de Judá, como o leão de Judá, né? Se Saul não ouvisse os maus desejos do coração, seria Jesus
da linhagem da tribo de Benjamim. Mudou toda uma geração. Por uma desobediência. Por um não dominar o mau desejo do seu coração. Não dominar aquilo que afetava diretamente a sua vontade. Não podemos desobedecer. Nós sabotamos o nosso presente, a nossa comunhão com o outro. Sabotamos a comunhão na igreja. Sabotamos a comunhão na nossa família. Os filhos, perdemos a comunhão, impedimos as bênçãos, travamos as bênçãos. Nós não somos fortes demais. Nós somos suscetíveis à queda. Mas nós não precisamos cair se nós estivermos atentos e dominar esses maus desejos. Eu quero logo te avisar. É a carne. E a carne, ela não se converte. Interessante isso, né? Não vai se converter. A carne não se converte. Só vai converter quando as trombetas soarem, o Senhor voltar nas nuvens e levar aqueles que dormiram primeiro, e depois a igreja vai ser junto, corpo transformado, aí tem mudança. Corpo transformado para as bodas, aí a gente vai ter mudança, a carne vai se converter ali. Agora, antes disso, não. Você tem que colocar para dentro do teu coração, para dentro de você, a vontade do Senhor, o desejo de obedecer ao Senhor, o desejo de servir ao Senhor, o desejo de eliminar a carne. Cabe a você dominá-lo. Jesus quer que nós dominemos, para que nós tenhamos mais comunhão nele, com ele e com a igreja. Deus falou isso ao vivo. Deus avisou para Caim. Imagina, sou eu que estou falando hoje. Glauber deu testemunho, os jovens estão conduzindo aqui falando para vocês que Deus pode fazer a mudança, que vai ser uma bênção nós estarmos unidos. Eu falando agora, imagina, se Deus viesse aqui e falasse pessoalmente com você, igualzinho Deus falou a Caim. Acabou de falar com Caim, ó, não faça isso, não faça o que você tem vontade de fazer, isso vai ser muito mal. A minha vontade para a sua vida é que você domine essa vontade ruim. Ele acabou de ouvir isso, sabe o que ele fez? Levantou e foi matar o irmão dele, no outro verso. Foi matar o irmão, você tem ideia como é importante você aprender isso? Se você não obedecer, vai ter um prejuízo terrível na sua vida. Eu lembro de uma palestra do Russell Shedd no seminário que eu fiz no Rio. Ele estava dando uma palestra para os seminaristas, todo mundo fazendo muitas perguntas depois. Aí, no final, alguns perguntaram assim para ele, já tinha 80 anos já. Senhor Russell Shedd e tal, tudo bem, tudo bem. Nós queremos, o seminarista cheio de graça, né? Nós queremos saber como é que o senhor fez para vencer a carne, né? Vencer essa vontade, esses desejos pecaminosos, essas lascívias, essa vontade de pecar, como é que o senhor fez? Com essa luta, ele virou e falou, olha, eu vou contar uma coisa para vocês. Eu tenho 81 anos, mas quando eu chegar, nesse dia eu aviso para vocês, eu mando uma notícia para vocês, como é que eu venci a carne, porque não chegou até hoje ainda isso. Nós temos que dominar a carne. Nós temos que lutar contra a carne. Nós temos que nos encher do Espírito. Preste atenção nisso. Porque é isso que atrapalha você ter uma vida plena em Cristo Jesus. Uma vida plena na igreja. Isso que te desqualifica. Isso que te desanima. Isso que te esfria. Isso que te afasta. É você dar mais ouvido aos seus maus desejos do que ao desejo de Deus para a sua vida. É isso, que os maus desejos ficam querendo excitar você a fazer o errado. O mau desejo, como diz a palavra de Deus, sendo concebido, dá luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera morte em você. Ter o mau desejo ainda não é o problema. Deus avisou. O problema é você não dominar ele, porque se você não dominar, aí aquilo vira um pecado. E aquele pecado, quando você consuma ele, te separa, te afasta, te mata na presença de Deus. E é isso que o inimigo quer fazer. E é isso que ele faz constantemente. Alguns têm o mau desejo do cigarro, outros têm da bebida, outros têm com a prostituição, com o sexo, com a mentira, com o roubo, com a homossexualidade, vários maus desejos, com ego, com orgulho.
Vem lá do Éden, lá de Satanás. E chega em São Paulo, chega na Paraíba, chega no Rio, chega em Uberlândia. Capeta falando a mesma coisa, faça o que você quiser, seja feliz. O importante é você ser feliz. Toda vez que nós tentamos fazer a nossa vontade, dá ruim. Dá ruim para nós. É laço do inimigo. Lucas capítulo 9, verso 23. Essa passagem ela tem nos outros evangelistas também. Mas agora Lucas ele vai mais, assim, profundo. Ele vai mais de forma cirúrgica, como um bom médico. Ele investiga profundamente essa afirmação. E ele diz, ó, se você quer vir após mim, você quer vir com Cristo, quer andar comigo, quer vir após mim? Faz igual o Aleph, primeiro fica de pé para não dormir. Fica de pé lá atrás, espreguiça, faz um polichinelo lá, esperto. Se você quer vir após mim, diz a palavra de Deus. Eu pensei que ia estar aqui, fugiu. Ué, João, o que houve contigo, João? Cadê a projeção, João? Ué, dormiu. Se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo. E a gente conhece nas outras versões, tome a sua cruz e siga-me. Mas Lucas usa a seguinte frase: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, a si mesmo se negue. Mas ele bota, dia após dia, diariamente, ele bota essa expressão. Dia após dia, não é só tome a sua cruz e siga-me, ele bota de forma bem clara, quanto tempo você deve se preocupar com isso? Dia após dia, só por hoje, no sábado, só por hoje, no domingo, na segunda, na terça, pegue a sua cruz todos os dias, lute contra os maus desejos todos os dias, queira agradar a Deus todos os dias, queira se emocionar na presença de Deus, lendo um texto, cantando uma música, dizendo eu vou chorar porque eu choro porque eu sei como eu era, eu choro porque eu sei que Cristo fez comigo, eu choro porque eu sei que eu era um mendigo ali na beira da estrada e ninguém me dava a mão, não me dava nada, eu choro por isso. Agora, se você não chora, se você não sente, se você não tem essa experiência, tem que mudar alguma coisa, porque você está alegre, contente, feliz, se emocionando com outros maus desejos. Você se emociona quando alguém ganha uma casa própria no programa, ganha um carro, quando reforma uma bicicleta do outro, quando... É bom também, a gente se emociona com isso também, não há problema nenhum nisso. Agora, quando você fala do que Jesus fez por você, o que você sente? Quando você reserva o teu dia de sábado para sentar nessas cadeiras e ouvir a palavra de Deus, o que você sente? Você vai ouvindo e vai falando, não, ele fez isso por mim mesmo. Não, mas é incrível. Olha como é que ele avisa, olha como ele se preocupa, olha como é que ele queria que eu vivesse bem com ele, que eu tivesse comunhão com ele. Olha os detalhes. Ele quer se unir comigo, ele não quer me deixar. Todos os dias ele quer que eu busque ele. E Caim, após aquele encontro com o Senhor, ele foi e matou o seu irmão. Você está disposto a tomar a sua cruz a partir desse sábado pela manhã? Pegar a sua cruz, orar, ler, se encontrar para preparar tudo isso aqui, se encontrar para prever o próximo congresso, se encontrar para prever o estudo bíblico que vocês vão fazer nas casas essa semana, o discipulado com jovens como vocês, se encontrar para ter comunhão na ceia do Senhor, na reunião de oração, no crescimento da igreja. Você está disposto a seguir a Cristo? Porque a carne só vai deixar de ser carne depois de você ser sepultado. Não vai parar. Ela vai continuar lutando. Vai continuar lutando. Cada um vai ser tentado pelo seu mau desejo. E como nós repetimos, após ser concebido, é uma gestação, vai gerando um filho, nasce um bebê. O bebê é a luz do pecado. E esse desejo, quando ele é engravidado, ele engravida, ele é gerado, ele é alimentado. Esse desejo se torna um pecado, e isso te leva à morte. Não é o desejo que te leva à morte, é o pecado que você consuma que te leva à morte.
é a clicada que você dá, é a desviada que você dá, é o esfriamento que você dá, é a vida longe da comunhão com Deus que você faz. É alimentar a carne que faz com que você morra espiritualmente. Gálatas 6, verso 8, diz de forma clara isso: a quem você quer alimentar? Aquele que você semeia. Como é que você quer semear? Né, João? Porque o que semeia para a sua própria carne, os maus desejos, da carne ele vai colher corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito ele colherá a vida eterna. Aquilo que você ouve, aquilo que você vê, aquilo que você incentiva no seu coração, que são os bons desejos de Cristo, isso faz lutar contra a sua natureza carnal. Você está semeando para a carne ou está alimentando um monstro? O que você tem visto? O que você tem ouvido? O que você tem feito para ser um com Cristo? Para andar em comunhão com Cristo? Aquilo em que você investe mais tempo é aquilo que você verdadeiramente ama. Aquilo que você tem mais relacionamentos, aquilo que você tem mais estudos, aquilo que você tem mais dedicação, aquilo que você tem mais prazer, é isso que você ama. E isso deve ser desejar ser um com Ele. Não esqueça, primeiro, reconheça que você é fraco e existe um monstro dentro de você. E eu falei, não é nem o diabo, hein? O diabo está fora de você. O que está dentro de você é a carne. É um agente secreto de Satanás. Passa as informações todinha para ele. Mas não é ele. É a carne que você consegue vencer. Você precisa dar nome ao seu pecado. O meu mau desejo chama-se tal, nome e sobrenome. O meu mau desejo que está me tirando da comunhão com Cristo, da comunhão com a igreja, chama-se nome e sobrenome. A oração do Senhor Jesus, em João 17, diz, para que nós sejamos um com o Pai. E ele diz, como nós somos, eu neles e tu em mim. Ele quer que você seja um com o Pai. Quando você está sendo um com o Pai das trevas, você não tem comunhão com Ele. Quando você está sendo um com o Pai dos maus desejos, você não tem comunhão com Ele. Tem gente que não abriu a Bíblia para ler um livro ainda esse ano. É natural que o monstro vai sempre vencer ele e sair de dentro dele. Você não leu um livro da Bíblia ainda esse ano? Como é que esse monstro não vai te vencer? Você tem mais tempo para pecar. Você tem mais tempo em pensar em coisas que te afastam de Deus. Quanto mais você se ocupa com Cristo, com a palavra de Cristo, em orar ao Cristo Salvador, em viver para Cristo, mais você apaga dentro de você esses maus desejos. Cuidado, cuidado. Cuidado. Você lembra daquele ditadozinho do senso comum, né? Mente vazia é oficina de Satanás. E é mesmo. É mesmo. Davi ficou de boa. Também já preguei aqui sobre Davi. De boa. Foi para o Instagram. Estava no Stories. Viu lá a postada da Batsega, fazendo aquele nudes dela bacana, curtiu, mandou um DM para ela. Ela curtiu de volta, mandou mais uma foto no banho, bonita, ele curtiu também. Ele não ficou só ali, né? Mandou um Uber para buscar ela. Pediu um iFood. E os dois viraram jantar de Satanás. Os dois viraram jantar. Foram comidos pelo mal, pelos maus desejos. Um único momento, naquele ano, naquele episódio, que Davi ficou de bobeira, à toa, dando vazão aos seus maus desejos, ele caiu, deu ruim para ele. Alimente o seu espírito. Ele deveria estar lá na frente da batalha. Ele deveria estar junto com a arca do Senhor, na presença do Senhor, junto com o Senhor. Ele em Cristo.
em Deus e Deus nele. Ele deveria estar lá, perto de Deus. Ele resolveu andar longe de Deus, andar no sertão matando passarinho. É o que ele desejava fazer. E aí, não tem como. Andar de volta para Emaús, não tem como. Você está longe de Deus. Aí os maus desejos vêm à tona, o monstro cresce. E aí ele que achou que era tudo favorável, estava tudo bem, e na verdade era tudo um plano do arqui-inimigo dele, Satanás, usando o desejo do seu coração contaminado, o excesso de informação que ele tinha da internet da época, o excesso de poder que ele tinha nas suas mãos, e isso redundou numa destruição da sua vida. Não só naquele momento, mas uma destruição gradual, a cada vez foi destruindo mais. Mais a sua relação, mais os seus filhos, mais a sua família, mais a sua honra, foi tudo sendo destruídos. A alma faminta se alimenta da comida de Satanás. Você quer experimentar a boa, a perfeita, a agradável vontade do Senhor? É buscando nele. É se entregar a Ele como um sacrifício vivo, santo e agradável. É reforçando a sua aliança com Ele nesse final de semana. É dizendo para Ele, eu não quero fazer o que eu tenho vontade, eu quero fazer o que o Senhor quer de mim. Eis-me aqui, me usa, eu quero ir lá na frente. Mas rapaz, você vai, não, eu quero, eu estou sentindo Deus falar comigo. Eu quero mudar, eu quero matar esse mau desejo, eu quero cumprir, dominar esse mau desejo. Eu quero isso. Paulo já dizia, eu não faço o bem que eu quero, e o mal que eu não quero, quando eu vejo, eu estou praticando ele. Então, eu tenho que fazer, é dar mais lugar ao Espírito, é pender para o Espírito, é pender para o espiritual. Quanto mais perto de Cristo eu for, mais forte eu vou ficar, com mais força de dominar eu vou ter, e eu vou conseguir vencer. Eu tenho que pender para o Espírito, para matar a carne dentro de mim. Provérbios capítulo 29. Acho muito boa essa versão quando diz assim, o insensato, ele expande todas as suas paixões, ele faz o que bem entende. O insensato, ele vai buscando mau desejo para tudo quanto é lado. O insensato, o louco, o sem conselho da parte de Deus, o que anda longe do Senhor, o que não quer comunhão com Ele, mas o sábio, aquele que escuta o conselho, ele reprime, ele acalma a sua alma. Ele não dá ouvido ao discurso da serpente. Não. A serpente fica falando, não se reprima, faz o que você quiser. Vocês riem, vocês lembram desse negócio? Não, é só velho que riu. Os novos nenhum riram. Ninguém nem sabe o que é isso, não se reprima. Era menudo? Você dançava menudo, mano? Não. Assim. Não se reprima, discurso faça o que você bem entende, faça o que agrada ao seu coração. Abra mão desse papo careta de servir a Deus e faz aquilo que está na paixão do seu coração. Não, faça a vontade de Deus. Tenho certeza absoluta que se fosse depender da minha vontade, da vontade do Glauber, nós não estaríamos aqui. É a vontade de Deus que nos traz aqui nessa manhã. É a vontade de Deus que nos trouxe para a presença do Senhor, o desejo de falar desse Cristo para outras pessoas. Como vale a pena falar de Cristo, negar a si mesmo, viver para Cristo, se arrepender, confessar, buscar dia a dia, dominar os maus desejos. Hoje eu estou colhendo frutos dessa minha renúncia, dessa minha vida na presença do Senhor, que eu escolhi andar com Cristo, ir lá na frente, dar esse passo de fé, crer no meu Salvador. Eu quero andar com Ele, eu quero ser um com Ele, eu quero fazer a vontade dEle. Você tem perdido batalhas? Nós queremos orar por você nessa manhã. Orar por você. Para você primeiro reconhecer o seu mau desejo, dar nome a ele. Dar nome a ele. Orar por um novo tempo na sua vida. Um tempo de comunhão com Deus agora. Não de comunhão com a sua própria vontade, não de comunhão com as trevas, não de comunhão com aquele monstro que quer te dominar, não.
um tempo de comunhão com Cristo. Está difícil? Você tem sido atormentado? Ore ao Senhor. Eu quero me unir a Ti, Senhor. Quero deixar esse sanguessuga para trás que quer acabar com a minha vida. Eu quero deixar e eu quero fazer uma dieta de pecado. Eu quero ser personal trainer de Cristo. Fortalecer os meus músculos. Tomar o whey espiritual, creatina, para ficar forte espiritualmente e lutar contra a carne. Porque eu sei que os meus pecados fazem uma separação entre eu e o meu Deus. E impede de chegar. E eu sei que se eu confessar, como diz Provérbios, e deixar, eu vou alcançar a misericórdia. E eu preciso largar nessa manhã aquilo que tem me atrapalhado a ter uma comunhão nele, com ele e para ele. E para eu largar, eu preciso ter fé e confiar e orar. Você tem mau desejo? Feche seus olhos, vamos orar a Deus. Fale com Deus nessa hora. Aí no seu coração, sentado onde você está. Diga para Ele: Senhor, eu quero ser um com o Senhor, nós nele. Mas eu ouvi essa manhã que tem um agente infiltrado dentro do meu coração. E sabe que tem mesmo? Tem lá um mau desejo, que às vezes me atrapalha de eu ser um com Cristo. Eu tenho perdido batalhas por causa desse mau desejo. E eu ouvi que o Senhor pode me ajudar nessa manhã. Feche seus olhos, fale com Ele. Está difícil, mas eu preciso da sua ajuda. Eu preciso de Ti, Senhor, me ajuda. Eu quero entregar completamente a minha vida a Cristo Jesus. Não importa o que a multidão esteja falando no meu redor. Não importa se não vai ser fácil. Eu quero me unir a Ti. Eu quero vencer essa batalha. Largue o que te atrapalha de ter comunhão com Cristo e com a igreja nessa manhã. E dê um passo de fé para viver uma vida plena. Nós nele e ele em nós. Para que o mundo veja que nós somos seus filhos. Só eu estou te olhando. Há alguém aqui nessa manhã que deseja entregar a sua vida a Cristo Jesus, deixar os maus desejos e começar uma caminhada firme com propósito nele, renovar de forma definitiva e completa a sua profissão de fé em Cristo Jesus? Há alguém? Então só levanta a sua mão assim baixinho que eu estou te vendo, eu vou orar pela sua vida. Há alguém aqui que quer deixar os maus desejos? Amém. Amém. Assim seja. Deixe seus maus desejos para fora nessa manhã. Lute contra ele. Amém. Que o Senhor vai fazer a obra completa na sua vida. Eu creio nisso. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, nós queremos te dar muitas graças por essa manhã de sábado, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque nós ouvimos sobre a Tua palavra orientando o Teu servo no passado. Que aquele desejo seria contra ele. E que ia cumprir ele dominar aquele mau desejo. Ó Pai, o Senhor nos avisou que nós teríamos inimigos dentro de nós. E que nós precisamos dominar esses inimigos. Pai, nessa manhã, nós queremos reconhecer que esses maus desejos aparecem em nossas vidas. Mas nós queremos clamar, Pai, arrependidos. Nós queremos confessar que diante de Ti, nós precisamos da Tua ajuda, Pai. Precisamos da Tua mão salvadora. Precisamos do Teu Espírito Santo dentro de nós, Pai. Nos ajudando a abafar, nos ajudando a matar, a eliminar os maus desejos do nosso coração. Ó Pai, ajuda-nos a praticar a Tua vontade. Ajuda-nos a querer chegar cada vez mais perto de Ti, Pai, e do Teu querer para a nossa vida, Pai. Ó Pai, nós queremos ser integralmente
servos teus. Não queremos ser mais ou menos, metade mais metade. Não, Senhor. Nós queremos ser integralmente teus filhos, teus servos e fazer a tua vontade. Pai, nós queremos tomar diariamente a nossa cruz e te seguir. Ajuda-nos, Senhor, a tomar nessa manhã, mais uma vez, Senhor, a tua cruz. Renunciar o nosso próprio eu, o nosso próprio ego, a nossa própria vontade e fazer aquilo que tu quer para a nossa vida. Senhor, o mal existe, mas nós queremos alimentar o Espírito Santo de Deus que está dentro de nós. Ó Pai, nós queremos deixar o desejo de pecar e queremos ter cada vez mais desejo de te servir, de te obedecer, de fazer a tua vontade. Ó Pai, existem pessoas que levantaram as suas mãos aqui nessa manhã. Que o Senhor possa fazer a obra completa na vida delas. Dê força, Pai. Dê ânimo, dê perseverança, dê coragem. Ajuda com teu Santo Espírito. Segura ele pelas mãos. Para que eles venham a renunciar a esses maus desejos. Lutar firmemente contra esses maus desejos. Como é bom, Senhor, ver pessoas chorando, se quebrantando na presença do Senhor. Dizendo o quanto que é importante a sua vida andando com Cristo. Ó Pai, obrigado pelo perdão dos nossos pecados. Obrigado por ter morrido em nosso lugar na cruz do Calvário. Nós queremos ser um contigo. Nós queremos mostrar para o mundo que o Senhor está em nós. E nós queremos te pedir que tire os maus desejos do nosso coração, para que nós sejamos mais efetivos em mostrar ao mundo que o Senhor está vivo em nós. Muito obrigado, Pai, por essa manhã. Muito obrigado por tudo que nós vimos e ouvimos aqui. É a nossa oração, no nome que está acima de todo nome, o nosso Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Deus nos abençoe.